Briefing é uma etapa do processo criativo, e aí a gente está falando, claro, da área de design, de marca, mas processo criativo de, eu acho que qualquer peça, qualquer material de mídia. É uma etapa onde você senta com a pessoa que está te contratando, ou com o diretor do projeto, seja lá, uma pessoa responsável, e bate com ela todas as informações necessárias e cruciais para aquele projeto andar. Sim, exato. Então, as informações que o projeto tem que ter e as que ele não tem que ter, são os requisitos do projeto. Às vezes, no meio do processo, quando a gente está lidando com o cliente, e tem clientes que às vezes não entendem, então se a gente falar, vamos precisar fazer um briefing com você, então a galera às vezes fica um pouquinho perdida. Então, na maioria das vezes, eu usava o termo, a gente vai precisar fazer uma coleta de dados, que é basicamente, eu sempre chamo o briefing, às vezes, de uma coleta de dados, quando eu estou lidando com quem não sabe do assunto, para deixar claro realmente o que é, porque através de um bate-papo a gente sabe, armazena e extrai, né, vamos dizer. Eu também tenho um pouco vários disso tipos de informações. De evitar, assim, o termo técnico briefing, sabe? Que às vezes pode assustar ou pode complicar o cliente. Então eu vou ter que dedicar um tempo para fazer o briefing. E às vezes nem precisa, nem é tão assim, sabe? Então, normalmente, quando eu converso com o cliente e falo dessa etapa, eu lido como uma conversa inicial. A gente precisa fazer uma conversa inicial para entender melhor o projeto, saber o que você quer, o que você precisa, coletar algumas informações. E nessa conversa sai todo tipo de informação que... Sim. Desde emoções do cliente, o que ele espera, até detalhes mais específicos sobre o projeto dele, sobre a empresa, enfim. Mas assim, o Lucas tem a definição do que é briefing segundo o dicionário. Fala pra gente. Segundo o dicionário Oxford. Achei aqui, ó. Briefing tem duas definições. É um substantivo masculino, a primeira definição é o ato de dar informações e instruções concisas e objetivas sobre a missão ou a tarefa a ser executada. Por que ele fala de missão aqui? Porque ele dá o exemplo de uma operação militar, que tem a fase de briefing, né? A gente já viu isso em filme, né? Costuma ter, sabe quando você vê os militares sentados assim numa sala, tem alguém falando, explicando a missão, aquilo ali é um briefing. Claro que no design não é assim, não é exatamente assim, mas o conceito é o mesmo. E a segunda definição é o conjunto dessas informações e instruções. Então, como o Daniel falou, o briefing é isso, é uma coleta de dados. Você vai sentar com o seu cliente, no nosso caso aqui, e vai falar com ele, cliente, conta pra gente como que você está visualizando esse projeto. E aí você consegue destrinchar isso de várias formas para ter os dados que você precisa. Então, eu acho interessante acho que o Lucas tem um pouco dessa noção de definição do que são dados e o que é informação. Ih, rapaz! Sabe? Porque às vezes a gente pode estar falando sobre briefing e dando a entender que a parte do briefing é pegar com o cliente exatamente o que a gente tem que fazer. E não é sobre isso. Coletar dados é você pegar informações soltas sobre o cliente e sobre o projeto para entender no geral. E a partir dos dados você gerar uma informação, que aí você vai usar, né, conforme você achar necessário para atender os requisitos daquele projeto. Expliquei certo? Creio que sim. Acredito que sim. E complementando um pouquinho a sua fala, eu acho que a gente meio que tem que pegar parte da linha do tempo do cliente, né? Tipo assim, conhecer o antes dele, o porquê que ele fez a empresa e começou o negócio, conhecer o presente, o que ele tem feito e principalmente o futuro, que é assim, vamos criar uma nova linha para a marca, para sua empresa, para um posicionamento de marca correto. Então, é entender assim, pegar conceitos do passado, do presente e aplicar para o futuro também.